Passo a palavra agora ao Sr. Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa e, simultaneamente, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro. Faz favor. Então, muito obrigado. Uma saudação a todos os senhores deputados e à democracia portuguesa que nos permite estar aqui todos. Primeiro, uma posição sucinta sobre a área metropolitana de Lisboa, dizendo que nós, os três, como ficou patente aqui das intervenções até agora, temos uma visão complementar e articulada destas matérias. E essa também é a posição da Junta Metropolitana, que procura refletir a posição dos eleitos autárquicos, no caso concreto, dos presidentes de Câmara da área metropolitana de Lisboa. Dizer que há uma posição aprovada por unanimidade na Junta Metropolitana que, em resumo, e eu vou ser sucinto, diz o seguinte: diz que nos revemos na ideia de que é preciso aproveitar o Tejo como uma excelente plataforma para a atividade económica, para a atividade lúdica, para a atividade das pescas, para a atividade desportiva, e desse ponto de vista, portanto, consideramos positiva a posição que é manifestada no Governo e que, pelo Governo, e que de alguma forma reflete o plano estratégico do Porto de Lisboa. Estamos em frontal desacordo, e eu sublinho, frontal desacordo com a opção de localizar este mega terminal na Trafaria, no concelho de Almada. E esta é uma posição unânime da Junta Metropolitana de Lisboa. Segundo aspecto de questões, porque estou a complementar as intervenções dos senhores presidentes que intervieram antes de mim. Segundo aspecto que queria partilhar como Presidente da Câmara Municipal do Barreiro. O Barreiro é um concelho eminentemente, ou foi um concelho eminentemente industrial, fruto das políticas seguidas pelos governos, pelos sucessivos governos. O Concelho do Barreiro viu encerrada a sua atividade, o fundamental da sua atividade económica. Para terem uma ideia, nós perdemos nos últimos 30 anos, particularmente os dois censos anteriores, portanto as 2 décadas anteriores ao censo que terminou agora, perdemos 18 mil habitantes. Portanto, passámos de cerca de 100 mil habitantes para cerca de 80 mil habitantes. Portanto, isto fruto do desinvestimento da atividade económica, do emprego. Nós tínhamos ali 2 grandes polos, entre outros, mas 2 grandes polos industriais, o polo da antiga CUF e depois da nacionalização Quimigal, e o polo ferroviário de Barreiro. Ambos a empregarem, só no polo ferroviário, só no polo da antiga CUF Quimigal, trabalhariam mais de 12 mil postos de trabalho, existiam mais de 12 mil postos de trabalho diretos. E na ferrovia existiam mais de 3 mil postos de trabalho diretos. Portanto, em consequência disso, há um empobrecimento, um despovoamento e uma perca de emprego significativa. Para terem uma ideia deste enquadramento, nós tínhamos cerca de 60 e poucos % de população a trabalhar no setor secundário e hoje temos cerca de 70% a trabalhar no setor terciário. Tínhamos cerca de 60% da população a viver e a trabalhar no concelho, hoje temos cerca de 60% a viver e a trabalhar fora do concelho. Portanto, em 2 décadas, é uma alteração significativa, eu diria, do ponto de vista sociológico e do ponto de vista da vida das pessoas e do ponto de vista da vida do concelho, eu diria quase dramática, com consequências quase dramáticas. E, portanto, nesta perspectiva, nós consideramos que a vocação do Concelho do Barreiro, e eu diria do país, é uma vocação de aumento da atividade económica, de investimento na atividade económica. E nesta perspectiva temos vindo a trabalhar nos últimos anos, eu diria talvez além da última década, mas com efeitos desde que sou Presidente e, portanto, sobre essa matéria pronuncio-me com conhecimento de causa mais profundo, nos últimos 8 anos, a trabalhar profundamente no reaproveitamento destes territórios industriais / ferroviários para, fundamentalmente, atrair atividade económica. E pensamos
e temos vindo a trabalhar, como digo, nos últimos anos, com todas as entidades, feito parcerias, reuniões sucessivas, acordos, protocolos, a ideia de nos procurarmos articular com o conjunto de entidades que decidem sobre esta matéria. E temos vindo a construir uma solução e uma estratégia que passa, repito, pelo incremento da atividade económica e preparar estes territórios para que essa atividade económica se possa localizar. Temos ainda, em consequência daquilo que foi o Barreiro há 20 anos atrás, 2 portos. Ou 2 terminais, o terminal de líquidos e o terminal de granel. O terminal de líquidos é um importante terminal para esta função, o terminal de granel é um pequeno terminal, até, na minha opinião, com alguns problemas que é preciso resolver rapidamente. E das várias entidades com quem temos vindo a construir uma estratégia, tem sido a APL, com quem temos articulado há muitos anos, nos últimos, como digo, 8 anos, uma posição. E chegámos a uma posição no essencial de entendimento, onde queremos náutica de recreio, onde queremos náutica desportiva, onde queremos pesca e onde queremos atividade portuária. E isto está definido, digamos, eu diria, pelo menos há 5 anos ou 4 anos, e, portanto, a proposta que o Governo fez, no que diz respeito ao concreto do Barreiro, digamos, a proposta reflete aquilo que tem vindo a ser construído conjuntamente com o Governo, e está aqui a senhora deputada Ana Paula Vitorino, quando várias vezes falámos sobre esta matéria, e por essa razão até saúde de forma enfática, mas dizia eu que temos vindo a construir uma estratégia que, de alguma forma, a solução que é apresentada no caso concreto do Barreiro, serve o Barreiro. Bem, mas o Barreiro não é uma terra isolada no conjunto da região, nem é uma terra isolada no conjunto do Arco Ribeirinho de Sul, como disse a Presidente Maria Emília, nem na Península de Setúbal e na área metropolitana de Lisboa. E nessa perspectiva, e numa visão que nós pretendemos que é uma visão integrada, de uma cidade-região que nós precisávamos de construir na área metropolitana de Lisboa, tal cidade das 2 margens, ou cidade das cidades, aquilo que queiram chamar, digamos, é preciso ter uma visão global e integrada. E nessa visão global e integrada, a atividade portuária é uma atividade importante. Muito importante. Mas tem que se ver onde é que é justo que ela fique, onde é que é necessário que ela fique, onde é que ela pode ser potencializada e onde cria problemas. E a solução que é proposta, na nossa opinião, é uma solução que não vai ao encontro desta visão que nós precisamos ter, de visão integrada. Já agora, quero dizer, visão integrada no que diz respeito à área metropolitana de Lisboa, e é sobre essa matéria eu estou em melhores condições de me pronunciar, mas também do que diz respeito ao país e da atividade portuária e logística e de mobilidade que é preciso articular quando se decidem coisas com esta dimensão. E, portanto, sublinhando e resumindo o que disse, como Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, a Junta Metropolitana de Lisboa, no que diz respeito às questões da náutica de recreio, do aproveitamento do Tejo, do ponto de vista económico, não vê problemas. Do ponto de vista do mega terminal de contentores na Tarfaria, está em frontal desacordo. A Câmara Municipal do Barreiro, no que diz respeito às propostas concretas para o Barreiro, elas adaptam-se à estratégia que tem vindo a ser construída para o Conselho do Barreiro, no que diz respeito à solução global. Parece-nos uma má solução global. Muito obrigado. Vou tentar também ser sucinto, ajudar a que a reunião termine rápido. Reafirmo que as intervenções dos Presidentes de Câmara, neste caso o Presidente da Junta, são intervenções complementares e, no essencial, com os mesmos objetivos e, no essencial, com um acordo global sobre essas intervenções. 4 notas breves. Foi aqui a talho de foice, referido ao Arco Ribeirinho do Sul. E, senhores deputados, sobre esta matéria quero dizer, como estamos a discutir questões do mar, que há mais marés que marinheiros. E quero referir que o Governo atual reafirmou a estratégia e a visão do Arco Ribeirinho do Sul.
portanto, este Governo reafirmou essa estratégia e essa visão. Portanto, não percebi a intervenção do Sr. Deputado relativamente a esta matéria. E até me deixa interrogações. É se a estratégia que foi reafirmada pelo Governo, afinal, é ou não reafirmada pelo Governo e pelos partidos que o suportam. Uma segunda nota. Muito obrigado. Segunda nota. O Governo, aqui foi dito, até pelo Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, tomou uma decisão relativamente ao terminal de contentores de Alcântara, que aparentemente, inicialmente era uma, como foi aqui informado, e depois veio dizer, vamos pensar melhor. E apesar do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa disso, e disse bem, corresponde à realidade, como ficou aqui provado, não ter havido negociação, mas houve, apesar de tudo, 2 ou 3 conversas prévias, houve pelo menos alguma troca de impressões. Com a Câmara Municipal do Barreiro, foi um dia antes informado que se ia passar isto. E, portanto colocar isto com frontalidade. E foi perguntado-se relativamente ao Barreiro, qual era a posição do Barreiro, e eu já aqui publicamente disse qual é a posição do Barreiro sobre as questões do Barreiro e também já disse qual é a minha posição sobre as questões globais. Terceira questão. A atividade portuária é importante ou não é importante? É muito importante. Eu diria que é indispensável à região metropolitana de Lisboa. Indispensável. E considero que é muito importante para Lisboa, Conselho, mas muito importante para Lisboa, região. E o que é que isto é contraditório com tudo aquilo que se disse? O que nós dizemos é relativamente às soluções que estão a ser encontradas, não são as mais adequadas. E até dissemos aqui, disse o Presidente António Costa e disse o Presidente Carlos Humberto, que as soluções que estão a ser encontradas para os seus concelhos, aquelas concretas, no caso concreto do Barreiro, até de menos dimensão, digamos, com uma importância relativamente à estratégia portuária, são, por nós, aceitáveis. Não são aceitáveis, são boas soluções na nossa estratégia de desenvolvimento para o Conselho. Mas isso não põe em causa, não há nenhuma contradição sobre, por um lado, a posição que a Câmara de Almada, que a Junta Metropolitana de Lisboa tem tomado, nenhuma contradição sobre a importância fundamental da atividade portuária na região metropolitana de Lisboa. Quarta nota. A propósito de uma coisa que também aqui foi posta marginal, que é, mas marginal, mas importante, e torna importância crescente no momento presente, no dia 2, que é, então, e as contradições entre os interesses locais e os interesses regionais? Eu acho que isso é absolutamente natural existir. Absolutamente natural existir. Pena é que, como os 18 municípios da área metropolitana defendem, não seja constituída uma entidade com competências, com meios e por eleição direta que permita ter essa posição regional acima da posição de cada um dos municípios. Já agora, penso que que a Assembleia da República podia aproveitar a oportunidade do chumbo do Tribunal Constitucional sobre as entidades intermunicipais para resolver este problema de fundo. Muito obrigado. E porque me foram feitas 2 perguntas diretas ou uma pergunta direta, queria responder de forma sucinta. Não é apenas uma questão de solidariedade, ainda que isso fosse importante. E eu sou solidário com os municípios que à volta do meu município trabalham. Mas não é uma questão de solidariedade, é uma questão de desenvolvimento integrado, equilibrado, sustentado. É uma visão estratégica que é preciso ter para Lisboa, cidade-região. E eu acho que aqui não está presente. E, portanto, é por isso que tenho esta posição. Segunda questão. A atividade portuária é um luxo? Não. A atividade portuária é uma atividade económica que nós desejamos e que se integra nos planos de ordenamento que temos para o território. E sublinho, e que se integra nos planos de ordenamento que temos para o território.
Última questão, mais de caráter político. Nós conhecemos já há algum tempo, o Sr. Vereador até foi, o Sr. Deputado até foi vereador comigo com tempo inteiro no município de Barreiro e, portanto, dizia eu que nos... Diga? Muito obrigado. Estava eu a dizer que nos conhecemos e também como deputado da Assembleia Municipal, só lhe queria agradecer uma coisa. É o facto de ter relembrado que estão aqui 2 presidentes de Câmara de Comunistas. Isso não é um motivo de desprestígio, de tristeza, de problema. É um motivo de satisfação para cada um de nós. Cada um fez as suas opções. Uns optaram pelo PSD, outros pelos comunistas. E, portanto, e pelo PS, peço desculpa. E pelo CDS, e pelo Bloco, e pelo PEV, peço desculpa. Mas o que eu queria dizer, a Presidente Maria Emília não referiu isso, e eu quero dizer que, até porque a Maria Emília não pode ser candidata a Presidente da Câmara, quero dizer que a Maria Emília é uma das referências do poder local em Portugal. Um dos exemplos de Presidente de Câmara. E, portanto, quero referir aqui na Assembleia da República, no momento em que é feita uma avaliação dos 38 anos ou 37 anos do poder local e do poder local comunista, como aqui foi dito em Almada, que eu quero aqui dizer que entendo a Maria Emília e o poder local comunista em Almada como um exemplo de caráter nacional.